Pronto, bom dia a todos. Isto agora fui apanhada de surpresa, que eu pensava que seria a quinta ou a sexta e agora a primeira ali às 9h30 da manhã, mas pronto, vou conseguir. Então, e começamos logo com um tema bastante abstrato e teórico e, portanto, que dá depois abertura para as restantes apresentações, que são, pelo que eu vi pelos títulos, bastante mais técnicas. Pronto, uma breve apresentação, não é? Eu chamo-me Ana Filipa Neves, sou cá de Coimbra, sou licenciada em Direito pela Faculdade, pela FEDUC. Depois enverdei pelo ramo da advocacia, mas percebi rapidamente que não seria por aí que eu iria viver a minha vida. Então ingressei por um ramo muito mais estimulante, que são os direitos humanos. E, portanto, fiz um mestrado em Direitos Humanos, um mestrado europeu, em Direitos Humanos e Democratização, e depois fiz aquilo que disse que nunca faria, que era ingressar num doutoramento, porque o mestrado foi bastante complexo, mas depois também porque na altura estava a trabalhar no Centro de Direitos Humanos, achei que fazia sentido ingressar num doutoramento, particularmente vindo de uma área que é do direito, passando pelos direitos humanos, e então o meu doutoramento é em Relações Internacionais, é também do SES, mas do SES com a Faculdade de Economia, e é em Política Internacional e Resolução de Conflitos. Sobre o que neste momento encontro-me aqui, mas tive de tirar estes diazinhos de folga porque me encontro mesmo na fase final já de escrita da tese, ou pelo menos acho eu que será a parte final da escrita da tese, que é sempre um trabalho inacabado, mas na realidade a minha tese é sobre refugiados, que de alguma forma eu também consigo fazer ligar claramente com o tema que hoje venho cá tratar, que é a justiça global, mas não é sobre refugiados, que isso ficará para logo à tarde no contínuo da escrita da tese. Enfim, mas eu queria falar na realidade e dizer-vos e qual é a ligação também com a temática que eu venho cá tratar, porque na realidade esta temática da justiça global, eu comecei a pensar nela durante os anos de seminários do doutoramento, e em que me foi lançado o desafio de pensar o global. Num doutoramento em Relações Internacionais, nós pensamos muito a conceptualização, e realmente é importante. Uma temática como os refugiados, é muito importante saber o que são refugiados, que são imigrantes, que são migrantes económicos, enfim, e portanto nós pensamos muito os conceitos, e portanto na altura era pensar o global. Sendo eu jurista, a trabalhar no âmbito dos direitos humanos, achei que faria todo o sentido eu pensar e de alguma forma apresentar um trabalho que tratasse sobre esta conceptualização do que é a justiça global. E, portanto, o propósito que presidiu esta minha reflexão foi pensar o global, a globalização, não como nós estamos maioritariamente habituados, que é em termos de mercados globais, mas sim em termos de justiça global, e não em termos de grandes empresas, mas sim em termos de tribunais. E, portanto, o que eu questionei foi mesmo os pressupostos que estão estabelecidos sobre justiça, sobre direitos, e concretamente direitos humanos, e sobre responsabilidade, responsabilização, accountability, que depois faz a ligação com a questão dos tribunais. Entretanto, deixem-me aqui um parênteses, que ao longo, enfim, não sou assim tão velha, tão sénior, como nós agora, cá em Portugal, não chamamos velhos, não chamamos terceira idade, agora todas as pessoas que têm mais de 65 anos são cidadãos séniores. Ainda estou a caminho, quer dizer, ainda me faltam umas décadas, mas estou, francamente, a alguns meses dos 40, e já me apercebi que ao longo da vida nós somos rotulados. É porque é alta, porque tem olhos azuis, porque é de Coimbra, porque estudou em Direito, porque agora deu para os direitos humanos, e particularmente quem trabalha na área dos direitos humanos, não sei se sentirão isso no Brasil, mas dá uma sensação que se calhar sentirão até coisas piores, mas cá em Portugal o rótulo é constante. São os utópicos, são os idealistas, que vivem naquele mundo em que são as declarações mais bonitas e que nos tocam deep down, como não é a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, fez agora 70 anos, mas depois, o que é que isto resulta? Qual é a concretização de todas estas declarações, de todos esses tratados de direitos humanos?
E, na realidade, esse foi sempre, ao fazer esta reflexão e ao escrever o trabalho, esse foi sempre o meu ponto, aquela luz que me guiava, sentir que, sim, eu vou pensar uma conceptualização que é a de justiça global, mas depois eu quero perceber no que é que isto se materializa, qual é a sua concretização, qual é a sua materialização, senão palavras levam o vento e, portanto, acabamos por, aí sim, pelo rótulo de idealistas, quase nos encaixar e, no meu caso, não encaixa. E, portanto, vou partir do princípio e perguntar, então, por onde é que começa esta conceptualização da justiça global. No meu entender, primeiro, a justiça global e como se constrói o conceito tem duas etapas paralelas, que não são sucessivas, mas uma que tem a ver propriamente uma normativa, que tem propriamente a ver com os princípios, que é que embasa qual é a base normativa da justiça global, e depois uma outra que se prende com as instituições que a concretizam. Bom, quanto à etapa normativa dos valores, que valores estamos nós aqui a falar? Enfim, o processo contemporâneo da globalização teve início, não é, nos anos 70, década a partir da qual houve a nível global, uma revolução tecnológica, informativa, um enorme crescimento da interdependência económica entre Estados e uma emergente sociedade global. E, portanto, começou a haver ainda uma maior consciencialização de que realmente há valores que ultrapassam as fronteiras nacionais. E também as relações entre indivíduos e a própria sociedade são cada vez, ou começaram a ser cada vez mais assunto dos domínios supranacional e internacional. E, portanto, com esta crescente interconexão entre pessoas e povos, o cosmopolitismo ganha renovada ênfase. E, portanto, eu não vos vou amassar agora com... Pois, exatamente, não vos vou amassar em relação ao cosmopolitismo, dizer-vos apenas que acaba por ser a minha base normativa, porque, enquanto teoria política, o cosmopolitismo assenta nos traços nos traços liberais do individualismo, da igualdade e do universalismo, e que devem ser entendidos como a chave no processo de construção de instituições globais. Ora, diretamente, e isto vamos aqui apressar, há uma ligação, não é, instantânea, quase intrínseca, com os direitos humanos, com, eu vou chamar com o pretenso universalismo dos direitos humanos, que sustenta esta articulação entre individualismo, igualdade e universalismo. Bom, rapidamente, 5 minutos, já passei da teoria à prática. Na prática, como é que se materializa então? Há várias abordagens e é preciso ter isto em conta porque, não é, falar num tema tão vasto como justiça global, estas são aquelas que eu identifiquei, optei por umas, mas há outras. Se nós olharmos sobre o prisma ou sobre uma perspectiva que privilegia o princípio da igualdade, então teremos, como há bocado se falava, e o professor Boaventura Sousa Santos, enfim, tem tratado substancialmente sobre esse assunto, poderíamos tratar da justiça global enquanto justiça social global. Eu não vou querer enverdar por essa discussão, mas também dizer-vos, não é, que é flagrante que a globalização fez pouco, se é que algo fez, para promover a justiça entendida como esta redistribuição equitativa entre ricos e pobres. Apenas uma nota, há poucos meses saiu um relatório da Oxfam que dizia, não é, que 26 ou 28 pessoas dos mais ricos, o seu património corresponde ao património de quase, ou até de mais de metade da população mundial. Portanto, temos 26 pessoas que são os mais ricos do mundo, cujos pertences equivalem a 3,8 bilhões de pessoas. Enfim, portanto, justiça social global não é até porque não é aí, não é que se iria materializar aquilo que eu enfim, a justiça global. Depois, olhando de uma perspectiva que se centra no individualismo, então traríamos à colação o conceito de cidadania global. De forma assim muito... Porque é que eu também não enverdei por aí? Por exemplo, no caso dos refugiados,
claro, e eu discuto sobre isso, até porque entendo que os refugiados não são uma criação do Estado moderno, uma sua consequência. E, portanto, em relação à cidadania global, se o cidadão tem por base, ou é-o em relação ao Estado, o cidadão global é-o por relação a quê? Uns dirão a um Estado de Estados, não existe. Kant diria que seria cidadão global por referência a uma federação de Estados livres. Não existe. Ou um Estado cosmopolita, que também não existe. E, portanto, a operacionalização que eu pretendia fica por aí. E, portanto, a minha última opção, e aí sim, seria falar de justiça global invertendo o bico ao prego e invertendo os termos e, portanto, falar da globalização do direito. Qual seria o direito? Claramente, o direito das gentes, um direito que é cosmopolita, o direito internacional. Em relação ao direito internacional, nós temos as normas, temos as instituições. Eu estou aqui a acelerar. Em relação às normas e a nível de uma justiça global, há autores que já defendem, uma delas é a Mary Calder, que já defende, por exemplo, a união do direito internacional, daquilo que nós conhecemos como um corpus juris autónomo do direito internacional humanitário e do direito internacional dos direitos humanos, e que seria chamado precisamente Humane Law ou Cosmopolitan Law. E, portanto, essa seria a normatividade, os princípios, a normatividade, as normas jurídicas que seriam a base desta justiça global. Quanto à parte das instituições, aí sim teríamos as jurisdições universais. Por excelência, no campo dos direitos humanos, há três, não é? Aquelas jurisdições internacionais de direitos humanos que nós falamos sempre, a Corte Europeia, a Interamericana e a Africana, mas em relação a uma justiça global que coloca no centro o indivíduo, há que falar sobre o TPI. E, portanto, em relação ao TPI, e porque o meu tempo esgotou, e, portanto, depois, se vos interessar, poderão ler o paper, dizer-vos o seguinte, em relação à utopia e à realidade que eu falava. Muito espaço há ainda para dar. E em relação à efetivação de um Tribunal Penal Internacional, há sempre... Eu vejo que digamos que uma terceira alternativa entre o que é a realidade e o que é a utopia. É aquela velha história, e no que toca aos direitos humanos é sempre esta velha história de olhar ou para o copo meio cheio ou para o copo meio vazio. Se olharmos para o copo meio vazio, com certeza que vemos todas as dificuldades no TPI, que começa logo pelo facto de, afinal, não ser tão universal, porque os Estados Unidos não o ratificaram. Mas se olharmos para o copo meio cheio, vemos que há 25 anos atrás, não é, o Estatuto foi aprovado em 98, há 25 anos atrás, se calhar, seria muito difícil pensar que houvesse esta jurisdição, eu vou mesmo acabar, esta jurisdição internacional, universal, para punir os criminosos de guerra. E, portanto, acabar por dizer simplesmente que eu tenho esta mania de olhar sempre para o copo meio cheio. Não por ser utópica, mas como, a propósito, estava a falar com um professor meu e que me dizia, olha, sabes que mais, para além de todas as qualificações académicas que há que ter para trabalhar no ramo dos direitos humanos, há um requisito essencial, que é o ser otimista. E isto devia estar também nos vossos currículos. E, portanto, eu não me considero utópica, mas considero-me sim otimista. Muito obrigada.